noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos hoje completando o nosso 36º dia de propósito de oração e jejum. O nosso tema da semana está sendo batalha espiritual. Por isso estamos falando sobre o nosso inimigo, sobre aquele que foi derrotado na cruz, mas que ainda não foi destruído. E ele ainda ele tenta nos destruir. Por isso a Bíblia nos ensina como nós devemos viver em relação ao inimigo. Vamos então aprender hoje quem é o inimigo? 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nosso oponente é o diabo, e ele é caluniador, ele é mentiroso, ele é difamador. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. A palavra de Deus ensina que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e que o inimigo está ao nosso derredor procurando uma brecha, procurando um vacilo nosso para que ele possa entrar e destruir a nossa vida. O nosso inimigo é o diabo, ele tem nome. Se quisermos conhecer mais profundamente a sua origem, como ele passou a existir, nós podemos ler lá em Isaías 14, vamos lá, vamos ler comigo? Isaías 14, estou abrindo a Bíblia, versículo 12, Isaías 14, 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo, de Lúcifer. Ele diz, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o seu trono e o monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte. Ele almejava, ele invejava ser como Deus, e por isso ele foi lançado da presença de Deus. Ele era um querubim que cuidava do monte de Deus, mas o orgulho, o pecado em sua vida, e ele quis se igualar, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, por isso ele foi expulso do céu. E você sabe, ele levou consigo a terça parte dos anjos, que são os demônios. Esse inimigo, para esclarecer bem, sempre está tentando perturbar os planos de Deus. Mas como nós já aprendemos, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Acontece, nós precisamos saber disso, que ele foi derrotado, mas ele não foi totalmente destruído, ele não foi. Pois a Bíblia afirma que ele somente será destruído quando? No final dos tempos, quando Jesus completar o reino e o entregar a Deus. Satanás está operando por intermédio dos seus demônios. E nós precisamos conhecer a forma como ele trabalha. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo para impedir que ele consiga ter sucesso nas suas tramas contra a nossa vida. Você concorda comigo? Esse texto acima que nós lemos diz que nós devemos estar alertas e vigiando, pois o inimigo está ao nosso derredor. Nós precisamos estar sempre alertos, sempre vigilantes, porque nós temos um inimigo que não desiste, um inimigo que está ao nosso derredor. A palavra de Deus diz que ele está rugindo como um leão e procurando o quê? Alguém para tragar. Nós precisamos ver que ele quer nos devorar. Nós devemos glorificar e louvar o nosso Senhor. Sabe por quê? Pois o inimigo foi derrotado na cruz. E agora ele não tem poder mais de nos devorar. Mas tudo isso que nós estamos aprendendo não significa que nós estamos totalmente isentos das atuações do maligno. Nós temos que conhecer o nosso inimigo para nos protegermos, para estarmos alertos e vigilantes,
para que nós não caiamos, né, nas suas investidas. Se Jesus foi tentado por ele, você sabe, né? Lembra da tentação do Senhor Jesus? Nós podemos saber que ele também nos tentará, que ele nos tem como um alvo. Mas se não dermos lugar a ele, estaremos salvos das suas artimanhas. Portanto, se encha da presença de Deus, busque a palavra, busque o louvor, busque a oração, busque a presença do Senhor, para que o inimigo saia em retirada da sua vida. A Bíblia nos exorta a não dar lugar ao diabo. Isso mostra que se abrirmos brechas, muitas vezes com a nossa boca nós abrimos brechas, com o nosso modo de ser, e ele se sente com uma legalidade, né, para vir e atuar nas nossas vidas. Se isso acontecer, se nós demos brechas, ele perturbará e até tentará atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Você entende isso? O inimigo é real, ele tem poder, mas podemos ficar tranquilos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Né? Esse texto está em 1 João 4,4. Vamos repetir comigo? Maior é aquele que está em nós do que o inimigo, do que o diabo que está no mundo. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, nos leva a confiar cada vez mais no nosso Deus, porque ele é muito maior do que o nosso tentador. Vamos pedir, né, ao Espírito Santo que nos ajude a vigiar e não darmos brecha para que o inimigo possa atuar na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos agora, Senhor, nesse momento, por essa palavra que vem trazer, Senhor, instrução para cada um dos seus filhos e filhas, para que nós possamos conhecer o nosso inimigo e, sabendo da sua maldade, sabendo dos desejos dele contra nós, nós podemos estar amparados e guardados através do nosso Deus, que é muito maior que ele. Pai, nos ajuda, Senhor, a te buscar em primeiro lugar. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as palavras que dizemos, os atos que realizamos, porque muitas vezes nós mesmos temos aberto brechas para que o inimigo tenha legalidade de agir na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que toda obra do mal, toda obra maligna que tem se levantado contra a minha vida, contra a sua vida, contra as nossas famílias, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque maior é o nosso Deus, né, do que o inimigo que está no mundo. Senhor, louvado, engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é o nosso único Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa proteção. Nós queremos descansar, Senhor, debaixo das tuas asas. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queremos descansar nas tuas sombras, queremos estar debaixo das asas do Altíssimo. Fica, Senhor, conosco hoje e sempre. Abençoa teu povo, Senhor. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Cura, Senhor, as nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.